Boa noite. Boa noite. O Amazon confirma o aumento do desmatamento na Amazônia nos últimos 12 meses. O Acre entra em estado de alerta por causa das queimadas. Na capital de Rondônia, a fumaça afeta o funcionamento do aeroporto. A Polícia Federal contesta 2 vezes o presidente Jair Bolsonaro sobre a troca de comando na Superintendência do Rio. Uma nota técnica do Ministério da Justiça afirma que o projeto de lei sobre abuso de autoridade ameaça o trabalho da Polícia, do Judiciário e do Ministério Público. A Polícia Civil do Amapá afirma que o índio Emirau Ayampi morreu afogado. Uma fila retrata a dificuldade de milhões de brasileiros com mais de 40 anos. No dia da convocação da seleção, o meio-campo Felipe Coutinho troca de clube na Europa. E o recorde assombroso do homem mais rápido do mundo completa 10 anos. Agora, no Jornal Nacional. O Brasil recebeu hoje um novo relato sobre o ritmo do desmatamento da Amazônia. Segundo o Amazon, uma organização não governamental, a derrubada da floresta avançou. Nos últimos 12 meses, a floresta amazônica perdeu 5.000 quilômetros quadrados de vegetação nativa. É uma área com quase 5 vezes o tamanho da cidade de Belém. A maior devastação foi no mês passado. Apenas em julho, cerca de 1.300 quilômetros quadrados de mata vieram abaixo. Isso é um pouco mais que a área da cidade do Rio. Os estados do Pará, Amazonas, Mato Grosso e Rondônia foram os mais atingidos pelo desmatamento em um ano. Mas o Amazon também alertou para o avanço das derrubadas no Acre, que triplicaram. O desmatamento é maior em áreas privadas, mas também atinge unidades de conservação e assentamentos de reforma agrária. Segundo este pesquisador do Amazon, a redução das fiscalizações e as propostas de mudanças na legislação ambiental que estão sendo discutidas no Congresso estariam provocando uma sensação de impunidade entre os desmatadores. Temos menos campanhas de fiscalização de controle de desmatamento no campo, sinais de que vai haver flexibilização de licenciamento, e também esse descolamento de uma agenda de desenvolvimento sem essa base de sustentação ambiental. Então a gente está vendo esses 2 vetores principais. Consolidação, dois vetores principais. A expansão da fronteira que já está consolidada para a agricultura e com mais intensidade para a pecuária e novas fronteiras que indicam mais grilagem de terras. Na hora de calcular as taxas do desmatamento, o Amazon utiliza uma metodologia diferente do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que também produz alertas sobre áreas desmatadas. As análises dependem, por exemplo, da quantidade de satélites, da precisão dos radares. Por isso, pesquisadores dos 2 institutos consideram normal uma possível diferença entre os números. Mas os resultados apontam para a mesma tendência, a de que o desmatamento está avançando. Comparando os últimos 12 meses com o período anterior, o Amazon detectou um aumento de 15% no desmatamento da Amazônia. Já os números do INPE indicaram um crescimento de 50%. Hoje tomou posse o novo diretor interino do INPE, o oficial da Força Aérea Darkton Damião. Ele ocupa o lugar do físico Ricardo Galvão, que foi exonerado após o presidente Jair Bolsonaro questionar os números do desmatamento divulgados pelo Instituto. O novo diretor disse que pretende avaliar possíveis mudanças no sistema de monitoramento da Amazônia. A questão de você estabelecer comparações com dados que não falam a mesma língua, isso pode ser gerar interpretações equivocadas. Mas a culpa não é do dado. Se você torturar, como diz na estatística, os números entregam alguma coisa que você vai querer. Então, todo o sistema é passivo de evolução e serão melhorados na medida do possível. No Pará, onde foram registradas as mais altas taxas de desmatamento, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente disse que intensificou as fiscalizações e criou grupos de trabalho para melhorar o rastreamento das produções agropecuária e florestal.
A gente precisa combater o desmatamento, mas também levar iniciativas ambientalmente corretas na área de pecuária, na agricultura, na regularização fundiária, para que a gente possa ter uma paz no campo e uma diminuição do desmatamento pela prevenção e não apenas pela repressão. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse que precisava olhar os dados divulgados e não comentou os números divulgados pelo Amazon. O governo do Acre afirmou que condena o desmatamento ilegal e que está implementando este ano novas políticas de desenvolvimento sustentável. O governo de Mato Grosso afirmou que seu índice é muito menor que o dos demais estados da região amazônica, que o relatório demonstra que houve uma diminuição da área desmatada no estado em comparação com os dados dos anos anteriores e que continua investindo em ferramentas para reduzir o desmatamento ilegal no estado. O governo de Rondônia afirmou que tem atuado na prevenção e na fiscalização para reprimir crimes ambientais. O governo do Amazonas decretou situação de emergência por causa da estiagem e do desmatamento ilegal no sul do estado e na região metropolitana de Manaus. Nos últimos 6 dias, por causa de divergências com o governo federal, a Alemanha e a Noruega suspenderam repasses de quase 300 milhões de reais para o Fundo Amazônia, que foi concebido exatamente para financiar projetos de proteção da floresta amazônica. A seca dos últimos meses também fez aumentar assustadoramente o número de queimadas na região norte. Antes do dia amanhecer, a camada cinzenta encobre a cidade. A fumaça é tanta em Porto Velho que é difícil enxergar onde está o Rio Madeira e a cidade. Há mais de 2 meses não chove. Cheguei aqui, estava pedalando e comecei a ficar com as narinas congestionadas. Os meses de agosto e setembro são tradicionalmente os mais quentes e secos na região. Para piorar, a umidade relativa do ar está em 20%, nível de alerta pela Organização Mundial da Saúde. O fogo tem atingido parques e assentamentos rurais. Em Machadinho do Oeste, um casal morreu queimado dentro de casa depois que um incêndio destruiu a propriedade. A fumaça começou a comprometer o funcionamento do aeroporto de Porto Velho. Hoje, a Infraero cancelou um voo que vinha de Brasília. O avião seguiu para Manaus, no Amazonas. Outro voo que sairia daqui às 3h30 da tarde foi adiado. As imagens de satélite de Rondônia também são pura fumaça. O especialista do CIPAM explica que nos 15 primeiros dias de agosto deste ano, os satélites do INPE identificaram 3.700 focos de calor em Rondônia. Na verdade, só nos primeiros 15 dias desse mês, a gente queimou mais do que todos os meses de agosto nos últimos anos. Então, essa concentração de fumaça, ela é reflexo dessa atitude que agora parece estar descontrolada no estado inteiro. No estado vizinho do Acre, o governo decretou alerta ambiental, também por causa das queimadas, da redução do nível dos rios e da baixa umidade do ar. A medida deve permanecer por mais 3 meses. Nos últimos 90 dias, o Corpo de Bombeiros atendeu mais de 1.400 ocorrências envolvendo incêndios ambientais. Eliana Marques, boa noite. Você tem outras informações sobre essa situação no norte do Brasil com relação às queimadas? Exato, Renata. Boa noite para você, para o William e boa noite a todos. Olha, sábado de muito sol ainda, então tudo indica que a situação não deve mudar no norte do país. Em Porto Velho pode ter até uma pancadinha de chuva amanhã, mas nada que resolva a estiagem. Em Rio Branco, nem isso. No miolo do Brasil, seca também. Essas são as 5 capitais que estão há mais tempo sem chuva significativa no país. Cuiabá completando hoje 99 dias sem chuva. Goiânia, 90 dias. Brasília e Belo Horizonte amargando aí uma estiagem de 73 dias e Palmas de 63 dias. Amanhã nada muda também nessas capitais. Só em Belo Horizonte e Brasília é que o dia começa frio, mas à tarde tem calor também. Chuva mais volumosa nas áreas escuras aqui desse mapa, então pegando Roraima, parte aqui do Amazonas, litoral de Pernambuco, de Alagoas, também da Bahia. Em Boa Vista, 20 milímetros de chuva. Em Manaus, no Recife, em Maceió, 15 e em Salvador, 40 milímetros. Essa quantidade aqui é capaz de provocar problemas, Renata, inclusive ali no litoral sul da Bahia, onde já choveu bastante. Tá, Helena, você falou de secura, falou de chuva e o frio. Acabou? Ainda não, ainda tem cidades de serra, principalmente, que amanhecem frias,
Também Rio de Janeiro e São Paulo terão um amanhecer frio amanhã, mas à tarde, olha, calor de 30 graus no Rio, 27 aqui em São Paulo, também em Vitória. No sul, 11 graus lá em Curitiba, já Porto Alegre e Floripa começam o sábado com mínima aí de 15 graus e à tarde calor em todas elas também. O Brasil está muito aquecido, dá para ver bem aqui nesse mapa, né? Essa cor mais quente, já olha o frio aqui no Uruguai e na Argentina. Esse contraste é o problema. Ele ajuda a mudar o tempo quando tem uma frente fria. E amanhã, olha, tem uma que, por enquanto, só vai acelerar os ventos aqui no Rio Grande do Sul. Mas atenção, porque no domingo, essa frente fria aí começa a espalhar chuva e frio pela região sul. E na segunda-feira, aqui por São Paulo também. Então já fica o aviso, semana que vem, mais uma friaca. Bom, e como a gente está exatamente, né, na metade do mês, esse outro mapa mostra que praticamente nada vai mudar até o fim de agosto em relação à chuva. Ela vai continuar se concentrando nas áreas que estão em azul aqui no mapa, nas outras é seca, continuando aí nos próximos dias. Então é uma informação para todo mundo ficar bem atento, porque essa situação aqui, Renata, agrava mais ainda o risco das queimadas. Bom fim de semana, Eliana. Para vocês também. Bom fim de semana a todos. Valeu. A seguir, a dificuldade histórica do Brasil para se tornar um país atraente para investimentos. E uma fila que retrata a dificuldade de milhões de brasileiros com mais de 40 anos. A busca de um emprego colocou milhares de brasileiros em filas enormes hoje em 3 cidades. Cada uma dessas filas enormes é, na verdade, apenas metade de uma única fila. É que não bastou dar a volta no quarteirão. Foi preciso dar a volta 2 vezes. O desemprego hoje não comporta números modestos. Eu estou parada, já tem um ano, eu não estou conseguindo nem fazer bico. A fila se estendeu no espaço e no tempo. A prefeitura tinha planejado encerrar o atendimento a 1h da tarde. Agora já passa de 1h30 e olha quanta gente ainda do lado de fora. E não foi uma fila para qualquer desempregado, só para quem já passou dos 40. Inclusive para quem passou faz tempo. Já está até aposentado. Não dá para cobrir a despesa, a realidade é essa. Qual a idade do senhor? 68. Se as empresas querem experiência, aqui tem. Operador de centro de usinagem, fresadora, CNC, tornos, retífica, cargas e descargas de materiais e apontamento de materiais, soldagem de peças e subconjuntos em linha e montagens. Eu tenho experiência, mas não tenho oportunidade. Em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, 4.500 pessoas vieram disputar 300 vagas em empresas de comércio, serviços, construção civil. Antônia mora com 3 filhos e só um está empregado. Difícil entender essa lógica do mercado. Eu tenho vontade de voltar a trabalhar, eu tenho experiência na área de produção, tenho saúde. Na área de produção, você está acima da idade. Eu tenho 52 anos. E se você tem menos idade, também não dá oportunidade, porque minha filha tem 22 anos, eles não dão oportunidade para ela ter experiência no mercado, né? Na zona norte do Rio de Janeiro, outra multidão foi atrás de mais de 700 vagas para trabalhar. A única solução que tem é você vir para uma fila e esperar a madrugada toda para ver se consegue uma oportunidade de emprego, né? E em Niterói, na região metropolitana do Rio, mais uma fila. As pessoas vieram até aqui porque receberam esta mensagem de áudio no celular. Quem tiver desempregado na sua família, manda para o Cine Niterói. Manda a galera para cá, porque tem muito emprego, muito emprego. Sexta-feira, dia 16 de agosto, levar todos os documentos. Só que no local não funciona um posto de empregos. Não havia vaga alguma. A mensagem era falsa. O governo do Rio informou que existe um projeto para criar um posto do Cine, Sistema Nacional de Emprego. Mas não há nem previsão. O que a gente está fazendo agora é a gente está denunciando para a Delegacia de Crimes de Informática e eu suplico e peço que todos façam o mesmo. Real nessa história, só o desemprego. Pô, cheguei aqui e fiquei chateada de depois de ter pegado mais de 1 hora de trânsito nessa Alameda, sair de casa cedo, pegar dinheiro com minha mãe que eu não tinha, entendeu? É uma revolta enorme. E a gente confiante que ia conseguir alguma coisa e não teve nada. Um dos maiores problemas da economia brasileira é o fato de ser uma das menos atraentes do mundo para os investidores. O excesso de taxas, impostos e de regras e proibições dificulta muito os negócios e ainda atrapalha a produtividade.
Na era da produção globalizada, as rotas comerciais ligam todos os continentes. Mas o Brasil está praticamente isolado nesse mapa. Apesar de termos a 9ª maior economia do planeta, no comércio internacional, estamos entre os países mais fechados do mundo. Pior do que a gente, só Bangladesh, Nigéria, Paquistão, Etiópia, Sudão e Venezuela. O país está cheio de desafios, não é o único, mas inequivocamente nós estamos fora do planeta Terra. E estamos fora há muito tempo. Um dos motivos são as tarifas altas de importação cobradas dos produtos que vêm de fora. Na década de 80, chegavam a 105%. No começo dos anos 90, o país ensaiou uma tentativa de abertura, reduzindo as taxas quase pela metade. Foi quando o país passou a trazer em larga escala carros do exterior. Mas há 20 anos, as alíquotas máximas de importação estão estacionadas em 35%. O Brasil tem uma das maiores taxas do mundo, diz o secretário de Comércio Exterior do governo. O Brasil é historicamente uma das economias mais fechadas do mundo, né? Temos tarifas de importação hoje da ordem de 2 vezes a média mundial. Este ano, com a posse do novo governo, a abertura comercial voltou à agenda oficial. Precisamos criar um círculo virtuoso para a economia que traga a confiança necessária para permitir abrir nossos mercados para o comércio internacional. Em junho, o Mercosul e a União Europeia firmaram o maior acordo de livre comércio do mundo. No começo deste mês, o governo anunciou a redução das taxas de importação de 17 produtos. Entre eles, remédios para tratamento de câncer, fraldas descartáveis e motores para automóveis, além de matéria-prima para a indústria. E este é o caminho. Os economistas dizem que a redução do custo dos bens importados aumenta a produtividade das empresas, que no Brasil está praticamente parada há 15 anos, segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. E empresas mais eficientes exportam mais, porque se tornam competitivas, lembra este professor. Quem não importa, não exporta. Por quê? Porque você fica atrasado, porque a fronteira tecnológica no planeta ela está mudando, cada um faz alguma inovação. Se você quiser sozinho ficar reinventando a roda o tempo todo, você fica para trás. Esta indústria está fazendo isso. Importou uma impressora nova. Como o Brasil não produz esse tipo de equipamento, a empresa conseguiu autorização do governo para trazer a máquina sem pagar alíquota de importação. Isso sempre é permitido nos casos em que não há produção nacional. Neste ano, o Ministério da Economia já autorizou 1.189 importações desse tipo, com alíquota zero, para máquinas, equipamentos e bens de informática. A ideia é exatamente estimular investimentos para melhorar a produtividade. Uma barreira a menos, já que a alíquota de importação é apenas um pedaço dessa conta. O outro pedaço da conta é a carga tributária alta, que encarece o investimento. PIS, COFINS, IPI, ICMS é tributado em cima do frete, é tributado em cima do desembaraço aduaneiro. Toda essa carga tributária acaba gerando um impacto muito negativo no momento do investimento. O governo acredita que a redução desse custo Brasil deve vir junto com a abertura do mercado. O consumidor ele passa a ter acesso a produtos mais baratos, de maior variedade e de melhor qualidade. Nós objetivamos reduzir as nossas tarifas de importação. Isso seria algo como reduzir a nossa média tarifária hoje em 50%. O Globo Repórter de hoje vai mostrar alegrias e desafios da vida sobre 2 rodas. Nossos repórteres pedalaram pelo Brasil. Uma viagem de grandes descobertas. Polícia, bombeiros. Na cidade das bicicletas, carros e motos não entram. O Bike Boy roda 100 km por dia fazendo entregas em São Paulo e tem carteira assinada. O carioca que trocou o carro pela bicicleta. Menos peso, mais disposição e tempo para brincar com a filha. O paulista também está satisfeito. Que economia no fim do mês. 64 anos e um desafio. Aprender o segredo do equilíbrio. Será que ela vai conseguir? Hoje, no Globo Repórter.
A seguir, a Polícia Federal contesta 2 vezes o presidente Bolsonaro sobre a troca de comando na Superintendência do Rio. O projeto aprovado na Câmara sobre abuso de autoridade preocupa técnicos do Ministério da Justiça. Peritos da Polícia Civil do Amapá concluíram que o líder indígena Emirau Ayampi morreu afogado. O laudo menciona que o corpo tinha lesões superficiais na cabeça compatíveis com o impacto provocado por queda, mas que não havia hemorragia na cabeça ou traumatismo craniano. O exame também não encontrou sinais de enforcamento ou de perfurações no corpo. No fim de julho, os índios relataram à FUNAI que garimpeiros armados teriam assassinado o chefe da tribo. O Ministério Público Federal continua investigando as denúncias de invasão e de garimpo ilegal na terra indígena. O atual superintendente da Polícia Federal em Pernambuco, Carlos Henrique Oliveira Souza, vai assumir o comando da PF no Rio de Janeiro. O presidente Bolsonaro anunciou ontem a substituição e hoje deu o nome errado do substituto. Isso acabou motivando preocupação de intervenção direta do presidente sobre a corporação. Bolsonaro falou pela primeira vez sobre a mudança ontem. Afirmou que a troca foi provocada por problemas de produtividade do atual superintendente Ricardo Saad. Vou mudar, por exemplo, o superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro. O motivo é questão de produtividade. A declaração do presidente surpreendeu o comando da PF em Brasília, que ontem mesmo divulgou uma nota, afirmando que a troca da autoridade máxima do órgão no estado já estava sendo planejada há alguns meses. E o motivo da providência é o desejo manifestado pelo próprio policial de vir trabalhar em Brasília, não guardando qualquer relação com o desempenho. E que de janeiro para cá, a PF já promoveu a troca de 11 superintendentes. Disse ainda que o nome do substituto escolhido pela Direção-Geral da Polícia Federal é o do delegado de Polícia Federal Carlos Henrique Oliveira Souza, atual superintendente regional em Pernambuco. Mas no início da manhã de hoje, ao deixar o Palácio da Alvorada, Bolsonaro afirmou que ele manda na PF e que o escolhido para chefiar a superintendência no Rio era o atual superintendente no Amazonas, Alexandre Saraiva. Pelo que eu sei, é um que está eu fiquei sabendo que está em Manaus. Ser superintendente de Manaus para lá. A nota da PF é o superintendente de Pernambuco, que seria deslocado para o Rio. O que eu fiquei sabendo, se ele resolver mudar, vai ter que falar comigo. O senhor que quem vai manda decidir? sou eu. Deixar bem claro. Eu dou liberdade para os ministros todos, mas quem manda sou eu. Pelo que está pré-acertado, seria o laudo de Manaus. Mas partiu do senhor isso? Olha, pergunta para o Moro. Já estava há 3, 4 meses para sair o cara de lá. Sim, mas partiu da PF ou do senhor? Está 3, 4 meses. O que acontece? Quando vão nomear alguém, falam comigo. Ué, eu tenho poder de veto ou você é um presidente banana agora? Cada um faz o que bem entende, tudo bem. Não, querem me dispor com a PF? Não vai me dispor com a PF. Não vai me dispor. Mais tarde, no Palácio do Planalto, o presidente mudou o tom. Se quer vir de Pernambuco, não tem problema não. Tá? Há 3 meses programado, eu acho que ele vai... Acho que vai para o exterior, que estava lá, tá certo? Mas é o de Manaus ou de Pernambuco? Tanto faz para mim. Eu sugeri o de Manaus e o de Pernambuco não tem problema não. Apesar das declarações do presidente Jair Bolsonaro, a Polícia Federal não teria recebido nenhuma orientação do Ministério da Justiça, a quem é subordinada, e nem do Planalto para mudar a indicação para a superintendência da PF no Rio. O comando da Polícia Federal já ordenou que o processo burocrático para a transferência seja concluído. A nomeação de Carlos Henrique Souza deve sair no Diário Oficial nos próximos dias, conforme o planejado pela PF. O presidente da Associação dos Delegados da Polícia Federal alertou para os riscos de ingerência política na corporação. A interferência, se for bem sucedida, vai causar um problema na credibilidade da polícia, porque podem interpretar e vão interpretar que a polícia não é uma polícia de Estado, e sim a polícia do governo atual. Em menos de 48 horas, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, proferiu 2 decisões sobre a suspensão de um processo da Lava Jato do Rio. Na quarta-feira, o ministro tinha determinado a interrupção da ação penal da Operação Cefini, que investiga pagamento de propina em obras de estradas e que tem vários réus, inclusive o ex-governador Sérgio Cabral. Hoje,
Num novo despacho, o ministro esclareceu que a suspensão só vale para o réu que fez o pedido, o ex-assessor do Departamento de Estradas de Rodagem, Linneu Castilho. A suspensão tem como base uma decisão do presidente do STF, Dias Toffoli. No mês passado, Toffoli suspendeu em todo o país as investigações criminais e processos que usem, sem autorização da Justiça, dados detalhados de órgãos de controle, como o COAF e a Receita Federal. O presidente do Supremo respondia a um pedido do senador Flávio Bolsonaro, do PSL, que questiona as investigações contra ele e o ex-assessor Fabrício Queiroz na Justiça. A decisão sobre a Operação Cefini vale até o plenário do Supremo julgar o caso, que deve acontecer em novembro. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, acionou o Superior Tribunal de Justiça para pedir uma cópia do inquérito que apura irregularidades na investigação sobre a morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Raquel Dodge afirma que foi impedida de acessar a íntegra dos documentos que estão na Justiça Estadual do Rio, embora ela própria tenha pedido a abertura do inquérito, conhecido como a investigação da investigação. A Procuradora-Geral da República quer saber se a apuração sobre as mortes na Justiça Estadual do Rio está comprometida. Em caso positivo, ela pode pedir que o inquérito original passe a ser conduzido pelo Ministério Público Federal e pela Polícia Federal. O Tribunal de Justiça do Rio não quis comentar o caso porque o inquérito corre em segredo de justiça. Marielle e Anderson foram mortos há 1 ano e 5 meses. Em março deste ano, um policial militar e um ex-policial foram presos, acusados de participar dos assassinatos. Mas até hoje não se sabe o motivo nem quem são os mandantes do crime. O projeto de lei sobre abuso de autoridade já está nas mãos do presidente Bolsonaro, que vai analisar possíveis vetos ao texto. No Ministério da Justiça, técnicos manifestaram preocupação com pelo menos 11 pontos do projeto. Um ponto já foi criticado publicamente pelo presidente Jair Bolsonaro: punir policial que algemar suspeitos sem expressa ordem do pedido de prisão ou sem que haja resistência. O presidente terá 15 dias para decidir se veta ou não parte ou todo o projeto de lei de abuso de autoridade aprovado por deputados e senadores. Eu não quero, no primeiro momento, um policial militar. Se é que isso está lá, eu não sei se isso está lá. Tá? Caso vier algemar alguém de forma irregular, tem uma cadeia para isso. Não pode existir. No resto a gente vai ver, vai analisar, vetando ou sancionando ou vetando parcialmente. Eu vou levar a pancada. Sem passar por comissões, o projeto foi para a pauta do plenário da Câmara na quarta-feira, sendo aprovado no mesmo dia. Em São Paulo, o presidente da Câmara admitiu que haverá vetos e negou a falta de debate. O presidente agora tem o direito de sancionar ou vetar em parte, né? Eu entendo que o projeto de abuso, na verdade, gera uma polêmica para quem não leu. Né? Esse projeto foi discutido, foi debatido, atinge os 3 poderes, não atinge um poder só. E quem vai formar o juízo é o Ministério Público, que vai julgar o juiz. Além do uso de algemas, há outros 10 pontos da proposta que desagradam ao ministro da Justiça, Sérgio Moro. Eles foram analisados e detalhados em uma nota técnica do Ministério enviada aos deputados antes da votação no plenário da Câmara. O artigo 9º considera crime de abuso de autoridade quando o juiz decreta prisão em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. Os técnicos do Ministério da Justiça afirmam que este trecho tira a liberdade do magistrado de decidir, porque o artigo traz limitação ao exercício da função. O artigo 13 diz que é abuso de autoridade constranger o preso ou o detento mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência a produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro. Os técnicos do Ministério da Justiça dizem que, levado ao extremo, este dispositivo pode afastar a obrigação legal de o preso fornecer impressões digitais. O artigo 30, que pune o início da persecução, ou seja, da investigação, sem justa causa fundamentada. O Ministério da Justiça afirma que o uso de conceitos abertos, como sem justa causa fundamentada, pode dar margem a interpretações equivocadas. O artigo 43 transforma em crime violar direito ou prerrogativa de advogados. Na prática, juízes podem virar réus a partir de denúncias do Ministério Público, se desrespeitarem as prerrogativas dos advogados.
Na visão dos técnicos, este artigo deve ser excluído porque gerará um fortalecimento extremo do Ministério Público e um enfraquecimento do juiz, que perderá a sua imparcialidade. Com efeito, a cada representação feita contra o juiz, este verá sua conduta submetida à avaliação do MP. O deputado Ricardo Barros, do Progressistas, disse que ignorou a análise do Ministério da Justiça porque assumiu a relatoria do projeto com a tarefa de aprovar o texto do Senado sem mudanças. Segundo ele, era a vontade da maioria dos líderes. O líder do governo na Câmara, deputado Major Vitor Hugo, do PSL, afirmou que vai pedir a Bolsonaro o veto de alguns artigos, mas ainda não disse quais. Ele também falou que vai negociar os vetos com o Congresso. Qualquer mudança precisa ser analisada novamente pelos deputados e senadores. Hoje, o Conselho dos Tribunais de Justiça divulgou nota expressando preocupação e contrariedade com a aprovação do projeto de lei disciplinando o abuso de autoridade, com conceitos abstratos, sem clara tipificação, o que causa insegurança aos operadores do direito. E pede o veto do presidente da República, possibilitando a manutenção do Estado democrático de direito e o adequado funcionamento do Poder Judiciário, evitando-se flagrante prejuízo à sociedade brasileira. Em Porto Alegre, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, disse que primeiro é preciso analisar o projeto. É preciso ponderar, quanto ao projeto de lei recém-aprovado, que todo abuso de direitos por parte de órgãos do Estado viola o Estado de Direito. Mas é preciso considerar se esta lei, recém-aprovada, tem a dose certa de normatividade. Ou se, podendo ter errado na dose, faz com que um remédio se torne um veneno e mate o paciente. É preciso atentar para o fato de que a própria lei pode se tornar um abuso que deseje reprimir. Hoje, o ordenamento jurídico brasileiro já prevê modos de contenção de abusos de agentes do Estado. No Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes foi sorteado relator da ação de 5 deputados do Partido Novo, que pede uma nova votação na Câmara do projeto de abuso de autoridade. O partido argumenta que houve ilegalidade porque os deputados foram impedidos de realizar votação nominal. Gilmar Mendes, que já se manifestou a favor do projeto de lei, notificou Rodrigo Maia para enviar informações ao Supremo. O governo de Israel mudou de ideia e decidiu autorizar a visita da deputada americana Rashida Tlaib ao país para encontrar parentes que vivem no território palestino da Cisjordânia. Ontem, ela e a colega do Partido Democrata, Ilhan Omar, tinham sido proibidas de entrar em Israel depois de pressões do presidente Donald Trump. As duas são as primeiras muçulmanas eleitas para o Congresso dos Estados Unidos, opositoras de Trump e alvos de comentários dele que motivaram muitos protestos por terem sido considerados preconceituosos.